todos com a paz do Senhor. Convidá-los para uma leitura bíblica registrada por Paulo na carta que escreveu à igreja em Éfeso. Capítulo de número 5, verso de número 27 apenas. Agradecer ao pastor da igreja, o pastor Joabe. Agradecer aos companheiros também a oportunidade. Poderiam ser vocês que estivessem aqui. Vamos ler apenas o verso 27 do capítulo de número 5. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sente. Prometo não ultrapassar o horário. Temos trabalho de Santa Ceia, mas gostaria de pedir a sua atenção para um comentário a respeito deste texto bíblico. Uma igreja que será apresentada para Cristo. Você sabe o que é uma igreja? São pessoas como você, fazem parte da igreja. E qual é o papel da igreja? Paulo disse que ela vai ser apresentada para o proprietário, ou seja, para Cristo, que é o Senhor da igreja. Para você ter uma ideia, em Colossenses, no capítulo 1, verso 18, Paulo diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Falando da importância espiritual deste gigantesco ministério chamado igreja. Diz que Cristo representa a mente, ou seja, a cabeça do corpo, aonde está a parte mais importante do corpo, que é a cabeça. Ela vai ser apresentada, e qual é a igreja que vai ser apresentada a Cristo? Primeiro, é a igreja de glória. O que é glória? Glória pode ser definida por vários termos, mas eu vou preferir dois apenas. Primeiro, glória pode ser definida por poder e por conhecimento. Eu lembro a passagem de Isaías, capítulo 6, verso 3. Aqueles seres angelicais, os serafins, proclamavam um dos atributos mais admirável em Deus, a sua santidade. E eles terminam dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, toda a terra está cheia do conhecimento de Deus. Ao analisar o Salmo de número 19, verso 1 e 2, o texto diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem língua, sem palavras, eles se comunicam. Glória, conhecimento. O mundo físico está cheio desta glória. Mas o outro problema é que os homens não reconhecem esta glória. No livro que Paulo escreveu aos Romanos,
o capítulo de número 1, verso 20. O texto diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e se vê claramente pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa diante de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por tudo? Isso é glória. Conhecimento. A natureza inanimada testifica da glória de Deus. E você, imagem e semelhança, já deu glória para Ele esta noite? Se a natureza, que não fala, que não tem uma língua para expressar a sua alegria, diz que sem palavra, eles testificam da glória de Deus. Para apresentar a si mesmo, igreja de glória, de conhecimento. Sabia que o crente é inteligente? Mesmo sendo analfabeto, ele é um homem e uma mulher dotada de inteligência espiritual. Paulo escreveu para uma igreja falando de glória. No capítulo 2, verso 16 de 1 Coríntios, ele fez uma pergunta e respondeu: quem conheceu a mente de Deus para que possa instruir? Perguntou. Agora respondeu: mas nós, a igreja, temos a mente de Cristo. É glória. Isso é glória. A igreja que será levada e apresentada para Jesus é uma igreja de glória, de conhecimento e de sabedoria. A igreja tem um papel fundamental aqui na terra. É através da igreja que Deus se manifesta. Deixa eu dizer para você, quando Deus salvou Israel do Egito, e depois de um mês de caminhada, eles chegaram no Monte Sinai. Então Deus reuniu o povo, reuniu Moisés e disse para eles, registrado no livro de Êxodo 19, versos 5 e 6. E Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu escolhi vocês. Eu mesmo, Jeová, escolhi vocês dentre todas as nações da terra para fazer de você um povo especial para mim. Vocês vão ser, Deus disse, uma propriedade particular minha. Falando de Israel, de glória. E vós sereis, Deus disse para eles, um reino sacerdotal e um povo santo, separado. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Para mim não perder muito tempo no texto, quando Zacarias escreve o seu livro, referindo-se a Israel, Deus diz para ele, nas palavras do profeta, capítulo 2, versículo 8, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Você tem valor para Deus. Você é importante. Você tem valor para Jesus. Quando Deus
diz no capítulo 54 e 5, porque o teu Criador é o teu marido. Certo? Deus disse, vocês são como uma esposa para mim. Eu amo vocês. O teu Criador é o teu marido. Falando de Israel, falando de glória. Agora eu levo vocês para Mateus capítulo 21, verso 43. Jesus falou: portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma outra nação, que dê os seus frutos. João 1 e 11, veio para o que erais seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você assumiu um papel, um compromisso. Então Pedro escreve para uma igreja como você, no capítulo de número 2, verso 9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, o povo comprado, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que noutro tempo não ereis povo, mas agora são povo de Deus, que outro tempo não tinham misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quantos podem louvar a Deus essa noite? Quantos podem dar gratidão a Deus essa noite? Porque você faz parte da igreja de glória. Ser membro da igreja é honra, ser membro da igreja é privilégio, ser membro da igreja é alegria constante, ser membro da igreja é ter os olhos de Deus sobre você, sobre a tua casa e sobre tudo que você possui. Escute, para Israel Deus disse: quando alguém tocar em vocês, eles tocarão na menina do meu olho. E quando alguém, no capítulo 9 de Atos, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, pediu carta para Damasco. Verso 4 e 5, e disse: quem és, Senhor? E disse Jesus: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Quem persegue você, quem fala mal de você, está falando mal de Deus. Quem faz alguma coisa para você, você não se preocupa, porque Jesus vai tratar. Jesus é por você, porque você é membro da igreja. Paulo, que vinha com uma carta e tinha poder nesta carta para prender ou para açoitar, ele perguntou, atônito, caído por terra: mas quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Quantos podem dar glória a Deus por ser? Você é crente, e ser crente é ser igreja, e ser igreja é ser de glória, porque ela será apresentada para o noivo. Lá Deus disse para Israel: porque o teu Criador é o teu marido. E nessa dispensação, este grupo de pessoas que tem aqui e na outra parte da terra, também tem a mesma esperança. No capítulo 2, ou no capítulo 11, verso 2 e 3, de 2 aos Coríntios, Paulo disse: porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. Glória a Deus, porque você está comprometido. Glória a Deus que eu estou comprometido. Eu
preciso me manter fiel aos princípios, porque Jesus disse a respeito daqueles que desprezaram os mandamentos: eu, porém, vos digo, o reino de Deus será tirado deles e será dado a um povo que produza frutos. Fruto é glória. No capítulo 15 de João, verso 5, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quantos estão conscientes que sem Jesus não dá para fazer nada? E se você fizer, vai ser mal feito, desagradável aos olhos de Deus. Mas em Cristo você pode fazer, e fazer bem feito. Igreja de glória! O que é uma igreja de glória? É uma igreja que representa o céu. Pessoas humanas que trabalham, que dormem, que comem, que têm seus afazeres, suas responsabilidades, são membros que representam o reino. Eu olho para o versículo de número 20 do capítulo 17 de João e medito neste texto: e por eles me santifico a mim mesmo. Jesus disse: Pai, eles são a minha igreja, e por eles eu vou me tornar conhecido. Igreja de glória representa Deus. Igreja de glória tem cheiro de santidade. Crente, ao abrir a boca, enaltece, engrandece o nome de Jesus. Jesus falando de uma igreja de glória: e por eles, Pai, por eles eu vou me tornar conhecido. Por onde você passa, que o cheiro do Evangelho e da santidade de Deus seja apertivo. E por eles quem? Pela igreja. Ele estava orando pela igreja. E por eles me torno santificado ou conhecido. Quando eu olho para esse texto e olho para a exortação de Pedro no capítulo 3 e 15 do primeiro livro, ele disse: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Jesus disse: por eles eu me torno conhecido. Pedro disse: antes santifique a Cristo como Senhor em vossos corações. Qual é o papel que Jesus tem no teu coração? É papel de Senhor. O Senhor manda. Uma das qualidades da igreja de glória é ouvir a voz do seu Senhor. Quantos ainda conseguem ouvir a voz do seu Senhor? Característica de uma igreja de glória. Quer ver? O homem que tem comunhão com Deus, a igreja que tem comunhão com Deus, pode ouvir a manifestação de Deus de várias maneiras. E não importa se é para descer, ele desce. Não importa se é para parar, ele para. Ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. Porque Deus é santificado. Antes, santifique a Cristo como Senhor em vossos corações. Já foi lido aqui, o companheiro leu aqui esta noite: ide por todo mundo. Isso é uma ordem a uma igreja de glória. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. O Evangelho do quê? De glória. 1:11 de 1 Timóteo: conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado, disse Paulo. O Evangelho da glória de Deus, o Evangelho de poder. Agora olhe comigo, no capítulo de número 8, nós vimos um homem, apenas um homem, membro desta igreja, mas de uma igreja de glória, que fez a diferença. O verso 4 diz: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Como é difícil descer.
Só quem é membro de uma igreja de glória pode descer. Eu levo você para Lucas 10:30. E disse-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores. Jesus quer uma igreja que desça, porque aonde estão os necessitados? Os necessitados estão caídos. Os salteadores tomaram eles e o deixaram meio morto. Mas diz Jesus que apareceu o bom samaritano. Você é o bom samaritano que Deus precisa que você desça. Olhe bem, descendo Filipe à cidade de Samaria, e desceu. Porque nós precisamos descer. Queremos que as almas venham, mas nós não descemos para trazê-las. Onde estão os necessitados? Estão aqui? Não. Os necessitados estão nos valados, caídos, na prostituição, cegos pela idolatria, presos no vício da droga. Precisamos descer. Mas a igreja de glória tem homens que ouvem a voz de Deus e descem. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Ele não falava de outra coisa, ele falava do nome mais importante, mais maravilhoso, o nome que pode mudar a vida do homem: Jesus Cristo de Nazaré. Este é o compromisso da igreja de glória. Compromisso com Jesus e com o Evangelho. Agora o versículo 5 diz o quê? E as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam. A fé não vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir. Se você pregar a Cristo, a fé produzirá milagres. Eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Deixa eu pegar um gancho no verso 17 do capítulo 16 que você citou aqui. E estes sinais seguirão aos que crerem, ponto, em meu nome, ó nome poderoso, nome poderoso. E eu volto para o texto. E havia grande alegria naquela cidade. O nome de Jesus ainda produz alegria. O nome de Jesus ainda produz alegria. O Evangelho de Jesus ainda produz alegria. O Evangelho de Jesus ainda é maior do que o carnaval, ainda é maior do que a bebida, ainda é maior do que a prostituição. O Evangelho da graça ainda produz alegria no coração do pecador. E havia grande alegria naquela cidade. Alegria do que? Era uma festa de carnaval, festa junina? Não. Era um homem cheio da glória, que falava de um Deus poderoso, chamado Jesus de Nazaré. Igreja de glória, tem homem de glória, tem mulher de glória, tem moço de glória. E quando este homem, esta mulher se coloca no lugar, o Evangelho é enaltecido, o nome de Jesus é reconhecido e a alegria domina o coração do pecador. Olhe bem o verso 26, olha. Diz que no 4 ele desceu, o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, agora é o anjo. Porque a igreja de glória, a manifestação espiritual pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Aqui foi o anjo. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, porque está deserta. O crente que obedece a Deus, ele não questiona, ele apenas obedece. Ele não pergunta, porque Deus é onisciente. Deus está avisando você, porque Ele sabe o amanhã, Ele sabe o agora, Ele sabe o depois. É melhor obedecer. Agora imagine você. O Filipe fez aquele trabalho missionário naquela cidade. A alegria de Deus tomou conta daquelas pessoas.
Pedro e João vieram de Jerusalém correndo, começaram a impor as mãos, batismo com o Espírito Santo, milagre, até Simão, o mágico que estava ali, se converteu ao Evangelho, porque onde o Evangelho chega, o diabo tem que ir embora, a feitiçaria cai por terra, a idolatria desaparece, e o nome de Jesus é reconhecido, porque este Evangelho é Evangelho de glória, conforme o Evangelho da glória de Deus. Não pregamos brincadeira, não pregamos meninice, não pregamos bobagem, não pregamos costume, pregamos Cristo crucificado e ressuscitado. Agora o anjo chegou e disse: Filipe, levanta-te e desce para um lugar que está deserto. Eu não ia. Você ia? O servo vai. Porque o servo não se manda, o servo obedece apenas. Ele não questiona a ordem de um senhor. Ele apenas diz: já estou indo. E o anjo do Senhor falou: Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul. Deu o detalhe certinho. Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, porque ela está deserta. Vai lá. E o Filipe foi. Verso 29. E disse o Espírito Santo a Filipe, não foi mais o anjo, agora já foi o Espírito Santo que falou no coração dele: corre que eu vou te dar força aí, tu vai correr, vai chegar na carruagem e vai falar com este homem aí, porque uma alma para Deus é preciosa, uma alma para Deus é preciosa, uma alma para Deus é preciosa, uma alma para Deus é preciosa. E disse o Espírito a Filipe: achega-te e ajunta-te a este carro. Você conhece a história, eu não vou entrar no detalhe. Verso 39. E quando saíram das águas, batizou o homem. Porque assim, Jesus é tão bom, volto para a tua palavra: quem crer e for batizado será salvo. O eunuco ouviu a palavra, perguntou: tem água ali? O que é lícito para me batizar? Estou tão alegre, estou tão feliz com Jesus, eu já quero me batizar eu já quero dar um mergulho, eu quero apagar os meus pecados, lavar os meus pecados. Ele, se tu crer, eles podem parar a carruagem, eu já quero mergulhar já estou alegre, já estou feliz. Jesus já preencheu o vazio do meu coração. Esse Jesus que a igreja prega não é morto. Esse Jesus que a igreja prega, ele não está no túmulo, ele já está no trono ao lado do Pai. Ele manda poder para esta igreja. Esta igreja é luz, esta igreja é sal, esta igreja tem força, esta igreja tem autoridade, esta igreja foi comissionada para ser representante. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Tu não vai mais nem andar a pé agora. Tomou ele e levou ele e colocou lá numa cidade chamada Azoto. Igreja de glória é assim, tem milagre, tem maravilha sim. Tem coisa sobrenatural que acontece na igreja de glória, porque esta igreja é de Jesus. Não é a igreja do pastor, não é a igreja de placa, não é a Assembleia de Deus, ela é de Jesus, para apresentar a si mesmo igreja de glória, para apresentar a si mesmo igreja de glória, de poder e de conhecimento. Já vou terminar. Sem mácula. Primeiro princípio movimentador desta igreja que faz a diferença é a glória. Uma igreja que tem conhecimento, ninguém engana. Ela está ciente. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Todo dia ela aprende mais a respeito do seu Deus. Vai enraizando-se como uma figueira à beira do rio. Ela não muda o foco. Aconteça o que acontecer, ela permanece fiel e firme. É uma igreja de glória, de conhecimento. Mas tem uma qualidade aqui negativa, se podemos chamar de qualidade: mácula. Sabe o que é mácula? Mácula simboliza o pecado, sujeira, mancha. Para você entender, eu levo você para o capítulo 3 do livro de Zacarias, verso 3. O verso 2 diz que não é este, porém, um tição tirado do fogo, era o sumo sacerdote Josué. E diz o verso 3 que Josué estava com as vestes sujas perante o anjo do Senhor.
diabo luta para manchar a igreja. Porque manchando a igreja, ele mancha o nome de Jesus. Quando alguém fala mal de você, sabe o que acontece? Fala mal de Jesus. Quando alguém fala mal de mim, sabe o que acontece? Fala mal de Deus, fala mal do Evangelho, fala mal da Bíblia. Se você é um representante do céu, do reino, então quando alguém fala mal do reino, fala mal de Deus e da igreja. Cuidado. Mácula quer dizer mancha, sujeira, que aqui simboliza o pecado. Josué era um sumo sacerdote, era uma liderança. Mas por uma razão ou outra, ele estava com as vestes sujas. A mesmo texto dizendo que ele era um tição tirado do fogo. Assim como você também é um tição tirado do fogo. O fogo do Espírito queima no coração de um crente pentecostal. E não pode deixar o fogo do Espírito se apagar. Mas isso não quer dizer que o diabo não possa manchar as nossas vestes, não. Aqui não tem super-homem. Aqui tem pessoas fracas. Pessoas que podem cair, tropeçar e cair a qualquer momento. Por isso, a melhor receita é ficar bem pertinho de Jesus. Para mim concluir aqui sobre mancha, pecado. A carta escrita à igreja de Sardo, no capítulo de número 3, verso 1, ele diz ao anjo da igreja que está em Sardo, que tem nome de que vive, mas estás morto. Porque o pecado mata. Mata o quê? Mata as atividades espirituais. O crente que peca, ele não tem condições ou coragem de agir nas coisas de Deus. Ele fica com medo, freado. É como a mancha. Numa veste branca, resplandece de longe. E olha o que Deus disse aqui para o líder daquela igreja, lá no verso 3 e 4. Tens em Sardo algumas pessoas que são dignas de andarem diante de mim de vestes brancas. Quantos têm vestes brancas aqui? Para andar na presença de Jesus tem que ter vestes brancas. Jesus deu testemunho. Tens em Sardo algumas pessoas que têm as suas vestes brancas e por isso andarão diante de mim, porque são dignas disso. Mas eu tenho aqui um antídoto. Eu tenho aqui uma receita médica de um especialista que pode tirar qualquer mancha que aqui não simboliza, que simboliza o pecado. Eu vou levar você para Apocalipse 7,15 ou 14. Da onde vem, Senhor? E disse, tu sabes. E disse, esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram e embranquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se o diabo sujou as tuas vestes, o sangue de Jesus Cristo pode tornar brancas de novo. Não te preocupe se você pecou por alguma questão, porque bom seria não pecar, mas se alguém pecar, a Bíblia diz, não te esqueça que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Apocalipse 2:14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fique de pé. Ainda tinha glória, que eu falei, mácula, que estou falando, ainda tinha ruga, que fala de velhice, tinha a santidade e a perfeição. Fica para a próxima. Você não está num teatro, você não está num show, você não está num ambiente carnal. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é um lugar celestial. E você tem vestes. Eu não tenho vestes. Você tem uma veste branca que simboliza a justiça de Deus que cobriu você.
Pergunte para você ver como é que ela está. Só você conhece a sua vida, você e Jesus. Daqui a pouco nós vamos comer o pão. Aquele que come e bebe indignamente, de vestes sujas, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos orar? Feche os teus olhos. Feche. Por favor, todos fechem os olhos. Feche os olhos e fale com um advogado. Dr. Raskin está aqui, ele é advogado. Ele entende da área, mas esse advogado aqui é muito maior do que esse. O Dr. Raskin cuida das coisas materiais terrenas, o nosso cuida das coisas espirituais e eternas. Dr. Raskin não perdoa pecado, mas Jesus perdoa. Dr. Raskin não pode falar com Deus, mas Jesus está do lado de Deus, assentado lá de Deus, para dizer: ajuda o Davi lá, porque o Davi caiu, pecou, errou por algumas circunstâncias. Eu vou lá banhar ele com meu sangue esta noite, para ele comer do pão e beber do vinho de forma digna. Vamos orar, querido Deus e Pai, agora no nome de Jesus. Eu quero apresentar aqui a igreja, sim, a igreja de glória, aquela igreja que tu compraste na cruz do Calvário com um preço precioso. Foi a tua própria vida pela minha vida. Está aqui a igreja, homens, mulheres, moços, moças, jovens, adolescentes. Todos nós temos problemas, dificuldades, crises na nossa existência, mas eu quero pedir nesta noite a ti, dono desta igreja, Senhor desta igreja, tu és responsável pela glória desta igreja, pela beleza desta igreja, pela santificação desta igreja. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da minha família, da minha casa, da minha esposa, da minha filha. Alcança também aqueles que estão confessando os seus pecados esta noite. Eu quero comer o pão de forma digna, eu quero comer o pão para viver e não para morrer. Perdoa pecado esta noite, Senhor, perdoa pecado segundo a misericórdia que há no teu nome. É a minha oração no nome de Jesus.